Olá, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, hoje eu irei falar de mais uma série animada aqui no canal. E esse desenho, meus amigos, que desenho maravilhoso de bom. Só que essa série tem uma temporada em específica que eu gostei demais dela. E eu acho todos os episódios incríveis toda vez que eu revejo ela. Então eu resolvi reassistir todos os episódios desse desenho novamente. E de novo eu percebi o quão incrível ela é. E essa é a minha temporada favorita de longe. Eu queria fazer um vídeo sobre ela. Então fique confortável aí na cadeira e vamos embora, porque no vídeo de hoje eu irei falar sobre o desenho de Ninjago. E mais especificamente falando sobre a temporada 6. Skybolt. Bom, antes de eu falar um pouco da história da temporada 6 e o porquê eu acho ela tão incrível, eu vou contar um pouco da minha experiência com o desenho em si, Lego Ninjago. Eu assisti Lego Ninjago, mas quando eu era pequeno, antigamente, lá em meados de 2017, mais ou menos assim. E eu assistia no canal da Disney XD. Nem sei se vocês sabem qual canal que era isso. Mas eu curti demais essa série. E por algum motivo na televisão só passava até a temporada 7 de Ninjago. Quando eu comecei a assistir a temporada 7 pela primeira vez, por algum motivo eles tiraram ela do ar. Então acabou que eu só assisti as 6 primeiras temporadas de Lego Ninjago. E na minha cabeça eu achava esse desenho muito incrível e eu achava sensacional a temporada 6. Tanto é que eu achei que Lego Ninjago tinha acabado nessa temporada, na temporada 6. E depois resolveram fazer uma temporada 7 aí com uns 2 ou 3 episódios só. Então hoje em dia, depois que passou o tempo, eu cresci aqui, acabou que bateu uma saudade desse desenho e resolvi pesquisar novamente sobre essa série, né? Porque afinal, vai que às vezes eles tinham lançado mais alguma temporada, né? Vai que eles lançou até uma temporada 8, por exemplo, assim. E bom, na verdade, teve até a temporada 16. Sim, 16. Exatamente. Na minha cabeça eles tinham parado na temporada 6, mas não, eles tinham lançado até a temporada 16. Isso sem falar do outro desenho que tá sendo lançado, mas hoje em dia, que é de Ninjago, As Sessões dos Dragões, que lançaram já 3 temporadas. E esse ano já vai lançar a 4ª. Ou seja, parece que Ninjago nunca mais vai acabar. Então eu resolvi assistir Lego Ninjago, como eu tinha dito no começo do vídeo, pra poder ver essas novas temporadas e ver esse novo desenho. E olhar se essa temporada 6, que na minha cabeça eu achava ela tão incrível, se ela realmente era tão incrível assim, ou se na verdade era tudo aquela questão da nostalgia, né? Que bate aquela nostalgia que você fica tipo, achando que algo é incrível, mas na verdade não é nada demais. Mas não, essa temporada é realmente muito da hora. Bom, antes de eu começar falando da temporada, eu tenho que apresentar os personagens. Os ninjas e o seu mestre Wu. O mestre Wu é o mestre dos ninjas, né? Que meio que comanda a tropa aí, fica e faz o treinamento dos ninjas. Já os ninjas são pessoas que foram destinadas a herdar poderes elementais. Exatamente. E o grupo é formado por 6 ninjas. Tendo o Kai como mestre do fogo, o Kou como mestre da terra, o Zane, que é um Nidroid, como mestre do gelo, a Nia, que na temporada passada descobriram que ela é a dominadora de água, e o Lorde, que é o dominador do verde, e o Jay, que é o dominador do raio, né, da eletricidade. E bom, o principal em si é o Lloyd, mas nessa temporada em si, quem são mais os principais vai ser a Nia e o Jay. Agora, falando sobre a história da temporada de forma resumida, essa história se passa depois que os ninjas derrotaram o Morro e sua mestra. Eles acabaram virando estrelas famosas, basicamente. Eles derrotam na temporada passada, que é a temporada 5, que envolve fantasmas e tal. Um rolê muito aleatório e muito da hora. E a questão deles terem ficado famosos e, bom, são ninjas que todo mundo sabe quem são os ninjas, né? Mas, pelo menos, todo mundo gosta deles, não é mesmo? Todo mundo gosta dos ninjas que salvaram a cidade dezenas de vezes. Tanto é que teve uma cena muito específica, que vai ser mais importante mais pra frente, quando eu falar no vídeo, que rola quando os ninjas estão tentando escapar dos fãs deles, né? Que estão subindo no prédio do hospital, onde os ninjas estavam, e acaba que eles precisam se esconder do Daryl, que é o empresário deles que tava tentando procurar eles pra poder fazer meio que uma espécie de gravação lá de comercial ou algum noticiário assim. Então, todos eles conseguem fazer o Air Jitsu, que é meio que um jitsu pra eles poder sair voando, assim por dizer, sair flutuando. Todos os 5 conseguem, menos a Nia. A Nia não ganhou a roupa ainda de fazer Air Jitsu, e ela ainda também não consegue fazer, então ela fica ali sem poder subir lá em cima. Só que pra isso, o Jay ofereceu ajuda pra ela poder subir lá e todo mundo ficar escondido e ninguém ser revelado. Só que a Nia estava com raiva do Jay, como sempre. Ela sempre tá com raiva, essa personagem. Porque na 5ª temporada, o Jay tinha visto um futuro no espelho, né? No espelho que eles vão ali ver o futuro. E os dois iriam ficar juntos no final. Só que a Nia não sabia disso, ele não contou isso pra ela. E num momento ali, outro ali de briga, acaba que o Jay fica falando que, não sei o que, essa é a nossa primeira discussão. Meio que dando a entender que os dois iam ficar juntos, mas a Nia não sabia disso. Então ela tinha ficado com raiva do Jay por causa disso. Em conclusão, eles são encontrados pelo Daryl, atrapalhando novamente a missão que eles estavam em busca de ir atrás do Klaus. Agora, quem é Klaus? Bom, o Klaus, que foi derrotado pelos ninjas na temporada 4 e tinha sido enviado ao mundo dos fantasmas,
acabou conseguindo fugir da dimensão dos fantasmas e acabou liberando um gênio chamado Nakadam. Eu prefiro o termo Jin. Desculpa então. Ele acaba libertando um Jin. Meus amigos, essa cena do Nakadam, que é esse gênio aí de 4 braços, uma cena que por algum motivo ficou muito gravada na minha memória, pelo fato de eu achar a voz do dublado do Nakadam muito da hora, e combinou demais com o personagem, então eu gostei demais dessa cena. E bom, o Jin seria basicamente um gênio, só que do tipo malandro. Ele fica manipulando com que as pessoas façam os 3 desejos. Só que no último desejo, os Jins capturam o desejante e assim o poder dele aumenta cada vez mais. E o objetivo dele é reconstruir a cidade de Jinjago e reviver sua tripulação. Mas para isso ele precisa de poder se autoconceder desejos infinitos. E para isso ele precisa se casar. Ah, o amor. Olha como o amor é lindo. Só que para fazer tudo isso, é necessário que ele tire os ninjas de seu caminho. E para isso, ele forja crimes como se fossem os ninjas que cometeram. Então todo mundo começa a odiar os ninjas. Simples assim, sem ao menos duvidar se isso foi uma armação ou não. Mas fazer o que, né? Então os ninjas são obrigados a ter que ficar escondidos. Tipo ninjas, tá ligado? Enquanto isso, o Jin continua capturando outras pessoas e ficando cada vez mais fortes. E uma das vítimas, infelizmente, foi o Mestre Wu. Pera, o quê? O Mestre Wu? Não! Can't be! No! Eu gosto muito do Mestre Wu. Ele é um cara muito respeitado e ele é filho de um dos personagens mais influentes da história de Ninjago. O primeiro mestre de Spin Jitsu, que é a arte que ele ensinou para os filhos dele, o Mestre Wu e o Garmadon, e é a mesma arte que o Mestre Wu acabou ensinando para os ninjas lutar. Ele realmente tem um papel muito importante na história de Ninjago. E com isso, o Nakadam acaba descobrindo a Nia, que é a dominadora de água, vocês lembram? Pois é, só que a Nia, ela se parece muito com a ex-esposa morta do Nakadam. Então com isso ele ficou na pira que ela, na verdade, é a ex-esposa dele, né? A Nia seria a esposa dele, e ele fica querendo arrumar algum jeito de fazer com que os dois se casassem, né? Para ele poder ter os desejos infinitos. Depois disso, com o passar do tempo, acabou que os ninjas descobriram quem que era esse ser aí que acabou capturando o Mestre Wu, que era o Nakadam, e eles vão atrás dele para poder, bom, impedir ele, né? Para poder que ele não destrua a cidade. Só que com isso, acaba que os ninjas ainda não tiveram inteligência o suficiente para perceber que no último pedido eles são capturados. Então, assim foram sendo capturados alguns dos ninjas. Sendo o primeiro deles o Kai. O Kai foi o primeiro a acabar utilizando todos os seus desejos e acabou sendo capturado. E depois, com o demais da temporada, os outros ninjas também vão sendo capturados. Cada vez mais o seu poder é aumentado. Então, com o passar dos episódios, o poder de Nakadam vai aumentando e ele vai começando a criar a cidade de Jinjago, que no caso seria uma cidade flutuante, que fica flutuando no céu. E ele também consegue reviver bastante das pessoas da sua tripulação que acabou sendo morta por um pirata antigamente, né? Olhando a cidade de Ninjago indo para o céu, acabou que ficam no desespero ali e vão lá pro céu lutar contra eles, né? Lutar lá com os manos lá que estão no céu ali, né? E rola uma cena muito da hora deles lutando lá em cima e depois acabando eles lutando nas nuvens, porque eles pedem para que as nuvens meio que sejam sólidas, não sejam muito no estado gasoso, eles consigam andar em cima das nuvens, então eles acabam saindo na porrada ali nas nuvens. E depois, no meio disso tudo, eles finalmente percebem que para poder derrotar o Nakadam, eles têm que usar os desejos de forma sábia. E aí, nesse momento, acaba que demonstra um pouco da importância do Mestre Wu em si, da relevância que ele tem no mundo, quando o Lloyd acaba desejando para ter a sabedoria do Mestre Wu. Cuidado com as palavras, não podemos ficar desperdiçando desejos como acabou de fazer. Ainda temos mais 6, temos que ser mais sábios com o que desejamos. Não mais sábios, mais silenciosos, sem mais desejos. Que tal esse? Eu queria ser sábio como o Rapaz inteligente. A gente não tá pensando direito. E se disséssemos apenas, eu quero todos fora daqui? Não acredito. Burro!
Só que no meio dessa luta toda, vários dos ninjas acabam sendo derrotados. O Lloyd acaba ficando mais velho. Porque, bom, como eu tinha explicado antes, o Nakada é um cara muito malandro. Então, quando o Lloyd pediu pra poder ter a inteligência do Mestre Wu, acabou que ele também ficou velho igual o Mestre Wu. Então, ele ficou muito fraco por causa da idade que passou, né? E os outros ninjas, como o Zen e o Kou, por exemplo, acabaram fazendo seus últimos pedidos e foram capturados. Então, acabou sobrando apenas 2 ninjas, que foi o Jay e a Nia. Só que a Nia foi manipulada e o Nakada conseguiu meio que transformar a Nia na sua ex-esposa, assim, tá ligado? Meio que como se a Nia tivesse sido incorporada pela ex-esposa. E com isso, o Nakada acaba se casando com a Nia. E percebendo que não precisa mais da sua antiga tripulação, acaba que ele meio que expulsa ou maltrata assim os tripulantes dele, né? Então 2 dos tripulantes principais e mais fortes acabou se unindo com o Jay, que foi o único ninja que sobrou para poder derrotar o Nakada. E para derrotar o Nakada era necessário que o Jay fizesse seu último desejo, porque o Jay tinha um desejo ainda. Só que com isso também ele ia precisar da ajuda dos outros ninjas, que tinham sido capturados e estavam dentro da espada do Nakada. Com isso o Jay consegue uma maneira de entrar lá dentro da espada, salvar os seus amigos que estavam presos na espada, e assim, um atirador lá do céu, que era o ex-tripulante do Nakada, tinha uma única coisa que podia paralisar um gênio por um breve período, que era um veneno de uma aranha. Esse veneno de aranha não matava os Jin em si, só paralisavam eles, mas nós humanos acabava que se entrasse em contato com o veneno, acabariam morrendo. Então com isso eles bolam um plano de maneira que o atirador acertasse o Jin de uma longa distância, para poder que ele ficasse paralisado e o Jay fizesse o pedido. Dito e feito, eles fizeram a mesma coisa, só que a Nia, que estava meio que manipulada ainda, a ex-esposa do Nakada, acaba sendo atingida também. E como ela era humana, isso era fatal para ela e ela acabaria eventualmente morrendo. E com isso, nessa situação, os outros ninjas que tinham sido paralisados pelo Nakada, e o Nakada ainda assim enfraquecido por causa do veneno, o Jay consegue estar fazendo o seu pedido. Eu queria que você tivesse ficado comigo e que ninguém nunca tivesse encontrado aquele bully. Seu desejo é uma ordem. E com seu desejo sendo realizado, essas coisas aí que ele pediu aconteceram. Ou seja, o Nakada nunca mais tinha sido libertado, né, pelo Klaus. Olhem! Um fantasma! Peguem ele! E a Nia acabou fazendo as pazes com o Jay. E rolando uma das cenas de final mais absoluto de cinemas que eu já assisti até agora em Ninjago, com a Nia e o Jay beijando em cima do outdoor. Enquanto o Derrot acabava filmando os dois ali se beijando, porque ele estava à procura dos ninjas para poder fazer uma espécie lá de gravação lá de algum comercial assim, né? Já que afinal os ninjas tinham virado celebridades, ele era meio que o empresário deles. Então ele estava em busca disso e acabou filmando essa cena aí. E assim se encerra essa história, se encerra esse episódio de uma forma que eu gostei demais, eu achei muito cinema. E bom, comentando as coisas agora que me fez apaixonar por essa temporada, e primeiro eu acho que eu vou estar falando do vilão principal, que eu não comentei muito aí no decorrer do vídeo, que é o Nakada, que é um Jin, como eu havia explicado antes. E esse vilão eu simplesmente achei ele sensacional. Eu gostei demais dele, essa estética aí meio que dele ser um gênio, fazer desejos e, bom, a temporada em si se torna entre ninjas lutando contra um gênio. Pô, isso é maneiro demais, eu gosto mais disso. E ele como vilão, eu acho que ele dá meio que uma aura absurda. Eu não queria usar essa palavra, mas é o que temos aí, né? Ele cumpriu um papel muito da hora, muito importante na série, muito importante na temporada. E acaba que o objetivo dele final ali pra poder reconstruir a cidade de Ninjago é um objetivo muito da hora também, porque essa cidade é meio que flutuante. Ou seja, no final eles lutam em cima de terras flutuantes, o que é muito maneiro, né? Vamos falar a verdade. Então eu gostei demais desse vilão. A dublagem que eles escolheu aqui pro português do Brasil também foi uma dublagem muito bem feita. E os objetivos dele são bem interessantes. Ele é um vilão, assim, bem interessante de se acompanhar mesmo. O design dele também é outra coisa que ficou sensacional. Sensacional de da hora. Eu gostei demais do Nakada. Falando da construção da história em si também, a construção foi se
desenvolvendo de um jeito até que bem acelerado, como tudo nesse desenho. Esse desenho gira em torno aí de mais ou menos 10 episódios cada temporada. Acaba que a série fica meio que se decorrendo muito rápido em todas as temporadas. Só que nessa temporada específica ela foi meio que perfeita. Ela foi no tempo perfeito ali e as coisas aconteceram no tempo perfeito. E teve um desfecho de forma muito boa. Porque não meio que deu um motivo meio nada a ver da maneira que eles conseguiriam derrotar o vilão, né? Não, foi através utilizando os desejos. A maneira que o Nakadan conseguia aprisionar a alma dos outros que faziam o seu último desejo era manipulando com que eles fizessem o seguinte desejo final. Desejasse que tudo aquilo que estava acontecendo acabasse. Se a pessoa desejasse isso, acabaria sendo aprisionado pelo Nakadan. Porque afinal, ele falou que queria que tudo isso acabasse, mas não especificou como, né? Então o Nakadan utilizava muito dessa malandragem. A manipulação do Nakadan foi muito fundamental nessa série e foi muito da hora. Foi nessa temporada em si que meio que surgiu o casal Dani e do Jay de forma mais confirmada. A gente já sabia que tava rolando uma parada aí em todas as temporadas passadas até nessa. Rolou meio que uma briga de casal ali entre os dois ali no meio da série, mas acabaram que se resolveram, terminaram juntos de uma forma muito da hora. O Lloyd, que é o personagem principal da série, não teve tanto desenvolvimento assim na temporada, igual em outras temporadas em si, mas isso é bom porque é bom se aprofundar mais em outros personagens, além só do Lloyd, né? Mas acaba que o Lloyd foi bem inteligente ali de pedir a inteligência do Mestre Yu, né? Que ele tivesse a inteligência do Mestre Yu, pra poder meio que direcionar como o Jay deveria fazer o seu pedido e tal. Então, ele foi de extrema importância, mesmo aparecendo um pouco. E outra coisa sensacional nessa temporada é a trilha sonora. Meus amigos, essa trilha sonora é muito boa. Uma das coisas mais marcantes em desenhos, querendo ou não, são suas aberturas. Tem aberturas que são bem originais e são bem diferentes, e quando você assiste e gosta do desenho, acaba que aquela abertura fica na sua mente. Tem outros desenhos que nem sequer tem abertura, né? Principalmente os de hoje em dia. Hoje em dia tem muito desenho que é lançado e não tem abertura, mas Ninjago sempre teve abertura e aparentemente continuará. E na minha opinião, essa é a melhor abertura de todas, né? Envolvendo todas as 16 primeiras temporadas de Ninjago. A temporada 6, na minha opinião, essa abertura é a minha favorita. A mudança da música, né, de Lego Ninjago, que é a música da abertura, combinou demais e ficou muito da hora de escutar. E eu sou bem viciado nessa abertura mesmo. Eu curto muito essa abertura de Lego Ninjago da temporada 6. E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito animado com esse desenho de Ninjago, porque, cara, eu gosto demais desse desenho, então eu resolvi fazer um vídeo sobre a temporada que eu achei a melhor de todas, a minha favorita. Eu tenho vontade de fazer um vídeo comentando sobre Ninjago, contando um pouco da história e falando o que eu acho dela, né? Eu já fiz vários vídeos nesse estilo, então eu tenho vontade de fazer de Ninjago. Só que o problema é que Ninjago tem simplesmente 16 temporadas, então fica bem difícil de eu fazer um vídeo assim e ele não dá 40 minutos. E, bom, eu não tenho tempo para editar 40 minutos. Então eu pretendo talvez fazer meio que dividido, uma parte 1 e parte 2. Mas enfim, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Apenas se você for assistir meus vídeos, não tô afim de mais inscritos fantasmas. É isso, falou e tchau.